fez. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. É só o amor de Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. E quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Você pode cantar? Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Mas Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande Obrigado, Senhor. Se o Senhor não desistir de nós, é porque o Senhor nos ama. É por isso que estamos aqui, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. E o que seria se o Senhor tivesse desistido de nós? Muitos aqui, Senhor, estariam no mundo das drogas, estariam no mundo da prostituição, mas o teu amor nos alcançou. Obrigado, Jesus. Eu sei, Senhor.
2 Coríntios capítulo 3, e o verso de número 13 diz assim: não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Esse versículo, o apóstolo Paulo, ele falava algo muito profundo. Pode tomar assento. Nós pregamos no último domingo um pouco sobre Moisés, do moço que depois de 40 anos no deserto, ele teve um encontro com Deus. Deus o tirou de sendo um príncipe e o colocou 40 anos no deserto, 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro, para recém ter um encontro com Deus. Aquela parte é onde que diz que a sarça se ardeu e Moisés viu a presença do Senhor. E ali foi o primeiro encontro de Moisés com Deus, depois de 40 anos. Deus não queria um guerreiro para liberar o seu povo. Deus queria um pastor. Deus não queria um homem com cheiro de realeza. Deus queria um homem com cheiro de ovelhas. E às vezes nós demoramos tanto para encontrar Deus. Eu falava ontem com minha filha, eu dizia para ela assim: filha, não se preocupe. 40 anos Moisés esperou para ter um encontro com Deus. Quem sabe você vem na igreja e você não sente a presença de Deus. Aí você olha para uma pessoa do seu lado que chora, que fala em línguas angelicais, que é batizado com o Espírito Santo, e você fala assim para Deus: para quando vai chegar a minha vez? 40 anos só esperou Moisés para ter um encontro com Cristo. Só 40 anos. 40 anos para ele começar a ter uma chamada. Mas esse versículo que eu li, e quando eu li esse versículo eu fiquei chocado. Moisés foi o maior profeta que existe na Bíblia. Por aqueles que não sabem, se você ler o final do livro de Deuteronômio, você encontra dizendo que não houve profeta maior do que Moisés. Um homem que teve intimidade com Deus, e que pela vida de Moisés tantas pessoas foram feitas, tantas maravilhas através da pessoa de Moisés. E chega nesse versículo onde nós lemos, em que o apóstolo Paulo diz que era tanto resplendor. Teve um momento que eu vou contar um pouquinho, eu vou um pouquinho para frente, depois voltar um pouco para trás, para vocês entenderem aonde é que eu quero chegar. Tanto foi o encontro, e tanto foi a glória e a presença de Deus na vida de Moisés, de que quando ele desce da terceira vez do Monte Sinai, tanto resplandecia que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. E ele teve que colocar um véu sobre o rosto dele para tapar um pouco o brilho que existia no rosto dele. E é muito interessante que você percebe que tem pessoas que têm brilho diferente no rosto. É muito comum pessoas que estão há muito tempo na igreja, por exemplo, pessoas como nós, que sempre estamos fazendo visita, vemos muitas pessoas diferentes. Inclusive a pastora não está aqui hoje porque está acompanhando pela internet, na televisão, para ver como que está saindo, né, nossas transmissões, para justificar, aproveitando para justificar. É interessante como você consegue visitar pessoas durante um período de um ano, e que você vê que quando ela está na presença de Deus, o rosto dela tem uma beleza e uma formosura diferente. E quando ela está um pouco afastada dos caminhos do Senhor, o seu semblante é completamente diferente. Vocês mesmos podem identificar isso dentro da casa de Deus, de pessoas que você conhece. O brilho é diferente. Tanto era o brilho do rosto de Moisés, que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés.
Tanto era a presença de Deus na vida de Moisés. Só que chega nessa parte, nesse versículo que eu li, que quando eu li me chamou muito a atenção. A Bíblia não relata, eu procurei, mas não relata, mas Paulo com certeza sabia o porquê e por que ele falou isso. Que diz que, assim como Moisés, ele tinha um véu no seu rosto, porém ele continuou com o seu rosto encoberto, para que as pessoas não percebessem que a glória, que o brilho do seu rosto estava desvanecendo. Ou seja, ele estava desaparecendo. Eu não sei o que aconteceu com a vida de Moisés, mas chegou um momento da vida dele em que o brilho do rosto dele começou a desaparecer. E ele continuava com o véu encobrindo o rosto dele. Ele tentava dissimular a vida dele. Ele não queria que as pessoas que estivessem ao lado dele vissem que a presença de Deus, que a glória de Deus na vida dele estava desaparecendo. E quando eu li essa passagem, o Senhor falava algo muito forte no meu coração. Que nós somos muitos crentes e cristãos mascarados. E você pode perceber, você sabe que um irmão está passando na prova, e você pergunta para ele e fala: não, está tudo bem. É muito perceptível que quando ele prega ou quando ele fala alguma coisa de Deus, já não sente aquela unção, não existe aquela sensibilidade espiritual. E você olha para ele e se pergunta: como é que você está? Ele fala: está tudo bem. Quantos casamentos dentro da igreja que se você pergunta para eles, fala: não, está tudo bem. E quando você vai para casa, estão dormindo em camas separadas. Tem quantos cristãos dentro da igreja que a presença de Deus, que a unção do Espírito Santo já desapareceu, e tentam dissimular que a glória continua no rosto. E quando eu li isso, eu comecei a fazer um monte de perguntas, pastor Sérgio. E é uma das coisas que muito me preocupa hoje: o alto e baixo religioso das pessoas dentro da igreja. Tem pessoas que hoje elas estão pulando, são totalmente fiéis ao Senhor, e amanhã elas estão pecando. Da mesma maneira que elas vêm na igreja para ter a presença de Deus, elas saem e vão numa boate, numa discoteca ou em motéis da vida. Da mesma maneira em que elas vêm ouvir a palavra de Deus, e muitas vezes pastores e pregadores estão em cima de púlpitos pregando a palavra, e descem de um púlpito e vão para quartos de motéis ou ingerir drogas e bebidas alcoólicas, e querem dissimular que a glória e a presença de Deus, ela continua na vida daquela pessoa. Porém a palavra de Deus é muito clara em dizer em que os santos herdarão o reino dos céus. E você percebe que cadeiras e igrejas estão cheias de quando se prega um evangelho de facilidade. E o evangelho nunca foi e nunca será uma facilidade, porque a palavra de Deus e Cristo se chama renúncia e não bênção. E eu vou mostrar para vocês, através da palavra de Deus, como é que Moisés conquistou o brilho no rosto dele. Logo depois que Moisés ele teve um encontro com Deus, quando ele teve a sua chamada, ele retira o povo do Egito, da escravidão. 7 dias depois, diz que ele vai ter um encontro com Deus, vai ter o primeiro encontro com Deus. E diz que ele sobe no Monte Horebe, no Monte Sinai, que é a mesma coisa. E diz que ele deixou todo o povo descansando na parte inferior, ele subiu ao monte para orar. E ali ele esteve durante 40 dias na presença do Senhor.
E ali o Senhor dá algumas lições para Moisés. A partir do capítulo número 19 do livro de Êxodo, dividido em 3 partes, e preste atenção nisso. Que isso é importante para você conquistar a presença de Deus na tua vida, para você conquistar a glória de Deus na sua vida, para você conquistar a unção de Deus na sua vida. Porque unção não é brinde, unção é preço. Para você ter unção, você tem que pagar preço. Para que a sua palavra tenha autoridade, você tem que pagar preço. Para que você tenha a revelação da palavra, você tem que pagar preço. Vou fazer um parênteses na mensagem. O que capacitou Davi não foi a unção de Samuel na vida dele. O que capacitou Davi foi Golias. Davi recebe uma unção e fica pastoreando. E era um desconhecido, mas era ungido. Quando ele tem um encontro, enfrenta o gigante, derrota, recém ele se torna alguém conhecido e alguém colocado numa cadeira de trono. Então quem ungiu não foi Samuel, quem capacitou foi Golias. A tua prova é a tua capacitação. A unção tem um preço a ser pago. O problema é que nós queremos a glória e a unção de Deus, porém não queremos pagar o preço. Moisés sobe a um monte para orar pela primeira vez. 40 dias. Lá o Senhor diz algumas coisas para Moisés, e aqui eu quero que você preste muita atenção. Capítulo 19. Ele dá todos os requisitos de santidade para Moisés, para dar para o povo. Capítulo número 20. Ele dá todos os requisitos de como o povo devia se relacionar socialmente. No 19, de santificação, ele diz, por exemplo, que você não pode roubar, que você não pode adulterar, que você não pode matar. Os famosos 10 mandamentos estão ali. No 20 e 21, ele diz que você não pode enganar o seu irmão. E trata de relacionamento social. No 22, ele fala de sociedade civil. Ele mostra para o povo 3 áreas para conseguir um caminho, para começar a ter unção. Você tem que se santificar, você tem que se separar para Deus. Capítulo 19. Capítulo 20, você não pode ser uma pessoa medíocre, enganosa, um charlatão, um mentiroso, um trapaceiro. Estou resumindo. No 22, ele diz que você tem que cumprir as leis da tua sociedade. Ali ele fala 3 coisas que para começar a ter um caminho de unção, você tem que ter. Você sabe o que você tem que fazer para ser santo. Você sabe o que você tem que fazer para ser honesto, para ter caráter com a pessoa, com o irmão que está do seu lado. E você sabe o teu compromisso com a sociedade, no seu trabalho, no seu dever e nas coisas que você tem que cumprir. 3 áreas. Primeira vez no monte. Ele desce, passa por uma luta, vai na segunda vez para o monte. Na segunda vez que ele chega no monte, ele fica 7 dias orando, e Deus estava longe dele. Ele via a presença de Deus que se manifestava em cima do monte. Porém ele dizia para Moisés: Senhor, não se aproxime. Isso está no capítulo número 24 do livro do Êxodo. Chega um momento em que ele diz assim, depois de 7 dias de Moisés orando: Moisés, pode vir junto na tua presença, mas não olhe no meu rosto. Aqui Deus me dá uma revelação de que quem faz a chamada não é você, é Deus na tua vida. Você começa a buscar, mas quem te chama para se separar para o ministério é Deus, e não é você. E tem muitas pessoas que se escolhem para Deus, mas Deus é que escolhe uma pessoa. Segunda vez que ele foi para o monte, 7 dias orando, e Jesus não falou nada com ele. Depois de 7 dias ele falou: agora você vem na minha presença, Moisés. Desce lá de novo, desce no Moisés para o monte.
A terceira vez que ele vai para o monte, capítulo número 34. Sobe ele para o monte, fica 40 dias orando, e Deus não fala nada com Moisés. Depois de 40 dias, o Senhor fala: vem, que agora você vai conhecer a minha glória. Depois de 40 dias, ele entra na presença do Senhor, e diz que a glória de Deus, ela se transfere para a vida de Moisés. Esse período são anos, não são meses, de um homem que tinha intimidade, era chamado amigo de Deus. Agora na igreja, o camarada se converte hoje, e se não tem oportunidade amanhã na igreja, ele sai da igreja e volta para o mundo. Existe um preço a ser pago pela unção. O preço é pago. Você tem que se sacrificar. Você não tem que desistir. Diz que tanto foi a presença de Deus na vida de Moisés, que a glória do Senhor se transpassou para Moisés. E existem coisas diferentes. E quando eu lia isso, pastor Sérgio, eu vi coisas diferentes no púlpito de hoje da igreja. Você conduzir alguém para adorar a Deus não é difícil, pastor Sérgio. Uma pessoa com um pouco de técnica vocal na canção, uma música muito bem direcionada para um povo que está precisando e sedento, um louvor muito bonito, muito bem tocado, ele pode conduzir uma pessoa a adorar a Deus e sentir a presença de Deus, porque o compromisso de Deus está com a palavra dele. Então ele sempre vai ter compromisso. Por isso que ele chegou até mesmo a usar um burro para falar. Ele falou: se vocês não falarem, as pedras falarão. Qualquer um com dedicação pode levar o povo a adorar a Deus sem ter unção. Agora, resplandecer a glória de Deus no rosto de alguém para uma outra pessoa são outros 500. Vou contar algo para vocês. Deus sabe que isso não é para se engrandecer. É que Deus usa as pessoas que você menos espera no dia que você mais precisa. Para quem pensa que pastor não passa luta, seja bem-vindo para a vida real, viu? Que passa luta e dá grande também. Estava eu num advogado para resolver algo muito, muito forte na minha vida. Um dia testemunharei, em que o Senhor me permita, porém não posso contar agora. Algo muito tremendo, mas que pessoas íntimas minhas sabem. Estou eu com um advogado com muita pressa. Muita pressa. E eu chego para ele, começo a conversar com ele. Ele é meu amigo de infância, me conheceu da época do mundo. É um advogado bem reconhecido da cidade. E eu estava com ele, e eu falo: Zé, rápido cara, eu estou com pressa. E ele falou algo para mim naquele dia. Eu estava muito atribulado. Para quem pensa que pastor não passa tribulação, está enganado. Ele fala algo para mim que me desmorona. Ele falou assim para mim. Ele me chama de Jefferson, não de pastor, porque é meu amigo. Jefferson, fica aqui. Eu falei: Zé, eu estou com pressa. Ele falou: fica aqui, porque a tua presença me traz paz. Se é para aplaudir o Senhor, aplauda bem. Porque quando você fala comigo, eu não sei o que acontece, eu me arrepio tudo. Eu falei amém, pedi perdão para o Senhor. Eu falei amém, Zé, eu vou ficar aqui quanto tempo você quiser. E aí nós ficamos quase 1 hora conversando.
em que Ele abriu o coração dele para mim. Porque tem vezes que você pensa que, por mais que você seja pastor, por mais que você seja escolhido, você acha que Deus também não está contigo. Tem vezes que você se sente sozinho. Isso é normal, é natural. Você conduzir alguém a Deus não é difícil. Agora, ver Deus na sua vida são outras coisas. E isso tem um preço a ser pago. Igreja, nessa noite, você que me ouve pela internet, tem um vazio no teu coração, está com a sua vida sem rumo, Jesus é a tua solução. Essa palavra é muito comum. Venha para Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para você: a sua vida não vai ser fácil. Mas uma coisa eu te digo: a sua vida vai valer a pena. Quer vir para Jesus? Venha correndo, não perca teu tempo, porque Ele é a tua saída. Só que quando você vir a Ele, Ele vai exigir de você coisas que você vai ter que negar. E porque a presença dEle seja real na tua vida, você vai ter que negar. E aí onde que Ele diz: quer me seguir? Pega a tua cruz e me segue. Pegar a sua cruz naquele tempo era a morte. A pessoa que carregava a sua cruz no tempo de Cristo era condenada à morte. Os romanos, eles assassinavam as pessoas crucificadas quando eram condenadas, e eles tinham que carregar a sua cruz. Então quando ele dizia assim: quer vir até mim? Você vai ter que morrer. Mas ele não falava de uma morte física, ele falava de você negar a si mesmo. Ele queria dizer o que Moisés dizia: quer ter a glória de Deus? Se santifica. Quer ter a glória de Deus? Cumpra o teu papel com o teu irmão. Quer ter a glória de Deus? Cumpra o teu papel com a sociedade. Recém depois, você vai chegar num monte, e aí eu vou falar: a minha glória estará contigo. O Senhor, Ele quer que a glória de Deus seja resplandecente na sua vida, no seu rosto. Sabe esse rosto depressivo? As pessoas vão olhar para você e vão ver um exemplo no teu rosto. Sabe aquela pessoa desanimada? Ele vai para olhar para você e ele vai ver o ânimo no teu rosto. Sabe o que é a glória de Deus? Aquela pessoa que estava com o casamento destruído vem para a igreja e sai unido com as mãos dadas daquela porta para fora. Sabe o que é a glória de Deus na vida de uma pessoa resplandecente hoje? É aquela pessoa que era um viciado, um traficante, em que ele abandona tudo e ele sai com uma vida nova daquela porta para frente. Só que ele sabe que ele tem que negar as coisas. Ter a glória de Deus na sua vida tem um preço a ser pago. E às vezes demora muito para receber. Mas é como diz aquele hino: vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque a unção na vida de alguém fazia acontecer 3 coisas. E escute que isso eu vou finalizar. A primeira unção que aconteceu na Bíblia foi na vida do rei Saul. Capítulo 10 de 1 Samuel. Samuel unge a vida de Saul e diz algo para ele. Se eu não me engano, está no verso 6. Após a unção, você será um homem transformado. A primeira coisa que a unção faz na vida de alguém, ela faz uma transformação. Para você ter a tua vida transformada, você tem que ter a glória de Deus. Tem passos para dar. A primeira coisa que a vida faz, e várias vezes as pessoas que estão aqui conhecem, já ouviram o testemunho da irmã Márcia, ela conta quem ela era antes e quem era depois da unção. Pastor Sérgio pode contar o que ela era antes
e o que era depois da unção. Pastor José Luiz Mazotti pode contar o que era antes e o que era depois da unção. A primeira coisa que Deus faz quando dá unção numa pessoa é uma transformação. A outra coisa que acontece quando uma pessoa tem a vida transformada e ungida, ela recebe algo chamado autoridade. Josué, o homem que fez o povo de Israel entrar na terra prometida. Moisés, antes da sua morte, impõe as 2 mãos sobre ele, enche as suas mãos de óleo e transfere a autoridade sobre a vida dele. Ele recebe autoridade. Quando Deus te unge, quando você busca a glória de Deus, Ele te transforma e te dá autoridade no mundo físico e no mundo espiritual. E hoje nós vamos ungir vocês aqui, viu? Hoje nós vamos ungir todos aqui. Autoridade. E você recebe liderança nas suas costas. Josué se transformou num líder. Porque todo aquele que é ungido, ele é capacitado para liderar outras pessoas e conduzir para a terra prometida. Você recebe unção, é transformado. Deus te dá autoridade e liderança para que aqueles que estão ao teu redor, eles te sigam em um caminho de Cristo. Por isso que ele fala: você e a tua casa servirão ao Senhor. Você recebe uma liderança. Tanto é que você percebe isso. E o final é o quê? É uma promessa. Diz a palavra do Senhor em 1 Josué, que ele diz o quê para Josué? Aonde você pisar a planta dos seus pés, a terra será sua. Parece que você não entendeu o que isso significa para a tua vida. Aonde você pisar as plantas do seu pé, Josué capítulo 1 verso 3. Aonde você pisar a planta dos seus pés, a terra será sua. Verso de número 5. O que acontece com os ungidos? Ele diz assim: aonde você colocar a planta dos seus pés, eu serei contigo, e eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. Nunca te deixarei e nunca te desampararei. Isso é uma bênção completa na vida de uma pessoa. É a certeza que de Deus está contigo aonde é que for que você esteja. Seja no monte ou seja no vale, Deus está contigo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus estará contigo. Você entra no teu trabalho de manhã cedo, Deus entra contigo. Você entra na tua casa, Deus entra contigo. Você entra na igreja, Deus entra contigo. Você entra no ônibus, Deus entra contigo. Você entra no teu carro, Deus entra contigo. Quantas vezes que eu viajando, olhava para o lado, parecia que tinha alguém do meu lado, me assustava. E depois eu comecei a entender que era o Espírito Santo que estava do meu lado. Quantas viagens minhas que me perguntavam como é que foi de viagem, eu fui e falei, foi maravilhosamente bem, porque eu conversava cara a cara com o Senhor. Até hoje, quando eu viajo a trabalho, é assim. Vou e volto de Assunção conversando com Jesus. Esses dias, pastor Sérgio, eu vim trazer algo para ele de Assunção. Quando eu desci do carro, ele viu como eu estava. Creio que até minha camisa estava molhada, né, pastor? Tanto que eu chorava na presença de Deus. Uma viagem de 4 horas, parecia que tinha passado em 5 minutos. O Senhor, Ele quer
ter um relacionamento íntimo contigo nessa noite. O Senhor te chama para ter um encontro diferente contigo nessa noite. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer ter um encontro íntimo contigo e fazer uma nova história na sua vida. Ele te trouxe aqui nessa noite, sabe por quê? Porque, como diz aquela música, só que lá é contado ao contrário, o Senhor, Ele tem fome de você. O Senhor, Ele anseia pela tua presença. Quem sabe você está como o versículo que eu li, que o véu está encobrindo verdadeiramente quem você é. Mas nessa noite o Senhor está te dando uma oportunidade para que você arranque o véu, e para que você mostre verdadeiramente o teu rosto para Jesus, quem você verdadeiramente é. O Senhor está dizendo para você, hoje é o teu dia de você vir aqui nessa noite, arrancar esse véu e falar para mim quem verdadeiramente você é, que eu vou entrar na sua vida e vou fazer uma diferença, eu vou mudar a tua história. Diz a palavra do Senhor, na sequência desse versículo número 13: diz assim o verso 16: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu ele é retirado. Escute, olha que forte que isso é. O verso 16 diz que alguém realmente, quando ele se converte ao Senhor, o véu ele é retirado. Ele continua dizendo: ora, o Senhor ele é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Quando você arranca o seu véu e você fala verdadeiramente para Jesus quem você é, e você se converte ao Senhor, Ele pega o teu cativeiro e transforma em liberdade. E aquela vida de prisão que você sente, de opressão, de solidão, de depressão, de tristeza, à primeira vista você sente algo que é chamado liberdade. Por isso que se você está numa religião onde te aprisiona, você está no caminho errado. Porque Cristo nunca vai trazer prisão, Ele sempre vai trazer liberdade para a vida de alguém. E Ele continua dizendo: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, nós somos transformados de glória em glória. Isso quer dizer que você não vai vir hoje aqui e você tem uma transformação do dia para a noite. Você tem então uma transformação de glória em glória, assim como Moisés. Você vai uma vez no monte, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até a glória do Senhor se resplandecer em você. Por isso que é importante para o cristão ele nunca desistir. E é por isso que ele falava para Josué: Josué, você vai entrar na terra prometida, eu estarei contigo, mas esforça-te, esforça-te, esforça-te. Durante 8 versículos repete a mesma coisa: esforça-te, Josué, porque eu estarei contigo. Isso quer dizer que se não tem persistência e não tem esforço, não tem presença de Deus. Isso quer dizer, se você não pagar o preço, não tem unção. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para arrancar o teu véu. Hoje é o primeiro dia. Hoje é o dia que o Senhor está te chamando para você arrancar o teu véu, para você parar de dissimular aquilo que aí dentro está realmente corroendo e transformado.